Olá, pessoal! Meu nome é Vanessa e hoje nessa videoaula nós vamos aprender sobre as figuras de linguagem. Mas primeiro, nós precisamos entender o que isso significa. Pois bem, as figuras de linguagem, elas são recursos muito utilizados para tornar as mensagens que emitimos e o que nós falamos e escrevemos com mais expressão e significado. Esse significado pode ser ampliado ou até mesmo ser criado novos significados em cima do que nós falamos, dependendo do recurso que nós utilizamos da figura de linguagem. Está aqui uma definição bem simples para o que vai ser abordado nessa videoaula. Bom, existem ao todo 26 tipos de figuras de linguagem e que estão divididos em diversas características que os diferenciam. Para nossa aula, eu trouxe apenas alguns e são os que mais são encontrados em textos, em provas e etc. Eles estão divididos em metáfora, hipérbole, eufemismo, ironia, elipse, zeugma, comparação, metonímia, antítese, paradoxo, prosopopeia, pleonasmo, anáfora, sinestesia, gradação, aliteração, polissíndeto, assíndeto e, por fim, mas não menos importante, a onomatopeia. Nós vamos passar a entender o que caracteriza cada uma a partir de agora e saber diferenciar porque muitas se assemelham. Vamos começar pela figura de linguagem que mais se destaca nos textos. Na verdade, a maioria dos textos tem essa figura de linguagem, que é a metáfora. A metáfora, ela nada mais é do que uma comparação, só que ela é implícita, ou seja, ela não mostra que ela é uma comparação, porque não tem os elementos como, tal qual ou que nem na frase. Esses elementos, eles sempre mostram que estamos comparando uma coisa a outra. E isso a gente vai ver mais para frente, que é característica de outra figura de linguagem, pois a metáfora ela não contém esses elementos de comparação. Nesse exemplo de Fernando Pessoa, ele usa uma metáfora bem interessante. Na frase, meu pensamento é um rio subterrâneo. Ele compara o pensamento dele a um rio. E o que essa comparação remete? Que o pensamento dele é profundo como um rio. Ele pensa profundamente nas coisas. Essa é um exemplo claro de uma metáfora que é uma comparação implícita. Em seguida, nós temos a hipérbole, que é caracterizada pelo exagero na fala. Quando você quer expressar uma coisa com muita intensidade, você usa elementos da hipérbole, tá? Por isso, ela consiste no exagero de ideias ou sentimentos. Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem. O público morreu de tanto dar risada no show daquele comediante. Gente, ninguém morre de fazer tanta coisa, ou dar risada, ou chorar. Ninguém vai morrer por isso, mas a hipérbole, como ela é a figura de linguagem do exagero, ela precisa aparecer de uma forma muito exagerada. Por exemplo, também, essa mochila está pesando 1 tonelada. Para poder caracterizar que a mochila está muito pesada, se coloca um valor exorbitante no que, na verdade, ela estaria pesando. Outro exemplo é estou morrendo de saudade, que também, como não se morre de dar risada, também não vai morrer de tanta saudade, mas é preciso colocar a ideia, colocar o sentimento de uma forma muito grande, de uma forma muito exagerada, para expressar mesmo de uma maneira bem exagerada. Isso caracteriza a hipérbole. Também é bem encontrada em textos, mas mais textos informais, como nós conversamos no dia a dia, nós falamos muito, nós citamos muito hipérbole. Essa figura de linguagem é muito importante. Ela se chama eufemismo. E o que o eufemismo é? O eufemismo é a substituição de termos e palavras com o objetivo de suavizar a mensagem. A gente vai entender isso quando se coloca na posição de dar uma notícia ruim para alguém, ou falar alguma verdade, mas para não ser muito grosso, para não ser muito indelicado, a gente usa palavras mais brandas, palavras mais tranquilas. Isso caracteriza o eufemismo. Nos exemplos aqui citados,
a testemunha faltou com a verdade. Para não falar que ela mentiu, para não chamar a pessoa de mentirosa explicitamente, o indivíduo usou a testemunha faltou com a verdade, para caracterizar que ela está mentindo. Outro exemplo, era uma moça de inteligência bastante limitada. Aqui, para não chamar a moça de burra, eles usaram essa frase de inteligência bastante limitada, para não soar muito grosseiro. Agora, no que mais nós utilizamos é quando se trata da morte. O assunto morte é muito pesado. E quando vai se dar essa notícia, nós não devemos chegar falando: olha, fulano morreu. Isso causa um impacto muito maior do que falar: o jovem rapaz partiu dessa para melhor, ou foi para o céu, ou foi para. Entendeu? Todas essas palavras suavizam, na verdade, o que se quer ser dito, mas de uma forma mais suave, mais branda. Esse é o eufemismo. Agora, uma das mais divertidas figuras de linguagem é a ironia. A ironia todo mundo sabe, todo mundo usa a ironia diariamente, mas às vezes não sabe identificar em um texto, né? Em uma questão, às vezes fica um pouco aí difícil, porque a ironia nos textos ela é bem sutil, ela não é como a gente fala, né? A definição de ironia é o emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual e produza um humor sutil. Muitas vezes usa-se o oposto do que se quer dizer. Às vezes a gente fala, né, o contrário, só para dar aquela ironizada, para a pessoa entender que não é aquilo que a gente quer. Por exemplo, fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. A gente quer dizer que a pessoa está falando muito alto. E aí é para ela falar mais alto ainda porque não está dando para escutar de longe, mas na verdade ela já está falando muito alto e a gente quer que fale baixo. Outro exemplo, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Aqui nós queremos deixar bem claro que a pessoa não foi educada, porque ela entrou sem cumprimentar ninguém. Mas, na ironia, nós utilizamos palavras opostas para dizer o que a gente realmente quer dizer, não é? E tá aqui um meme super famoso, gente que não entende ironia não está preparado para a vida. E é verdade, né, gente? A gente usa muito a ironia para poder expressar mesmo o que a gente quer que seja feito ou que deixe de ser feito. A ironia é algo muito importante também nos gêneros literários, para nós entendermos direitinho o que é que o autor ou o que é que a questão quer passar, ou o contrário do que ela quer passar com o que ela disse. A próxima figura de linguagem é a elipse. Bom, pessoal, a elipse ela é um pouquinho mais complicada do que as demais que já passaram, que são bem simplesinhas da gente assimilar, da gente diferenciar. A elipse ela acontece quando há a omissão de um termo que pode ser subtendido no texto, ou seja, a elipse é a omissão de algum elemento na frase que não vai estar explícito, mas que vai deixar o seu significado subentendido, ou seja, você vai ter que ter uma malíciazinha aí para entender o que ficou subtendido no texto por falta de algum termo, de alguma palavra que não teve. Por exemplo, na frase que eu coloquei, na minha estante, livros e discos antigos. Aqui a omissão do termo há, de haver. Na minha estante há livros e discos antigos. Mesmo não estando presente na frase, nós entendemos que na estante tem livros e discos antigos, não é? Isso caracteriza a elipse. Na próxima frase, chegamos tarde ontem. Quem chegou? Nós. Agora o pronome pessoal. Nós não está na frase e mesmo assim entende-se que as pessoas chegaram tarde ontem. Um exemplo na literatura é de Cecília Meirelles. Aqui temos a citação: não sou alegre nem triste. E o termo omitido é o pronome pessoal eu. Não, eu não sou alegre e nem triste. Na verdade, tem o eu e o e também, que não aparece na frase. Mas se entende que ela não é alegre e nem muito menos triste.
Esse jogo de omissão é que caracteriza a elipse e nós precisamos estar bem atentos para entender o que quer ser dito, apesar de não ter o termo, o pronome ou a palavra, ok? Pessoal, agora é a figura de linguagem zeugma. O zeugma é muito confundido com a que nós vimos anteriormente, que é a elipse. Por quê? Porque o zeugma ele é a omissão de um elemento, assim como a elipse é a omissão de um elemento, só que no zeugma a diferença é que esse elemento já estava expresso na oração um pouco antes. Alguns gramáticos a consideram como uma forma de elipse, porque sim, ela é uma omissão. Mas diferente da elipse, esse elemento que ficou subentendido depois, ele já esteve presente na oração antes. Então, ele é um pouco mais fácil de você entender. Eu trouxe aqui alguns exemplos que vai deixar isso bem claro. O primeiro, eu adoro flores, quero plantá-las. Eu adoro flores e quero plantá-las. Quem quer plantá-las? O eu. O eu já foi colocado de forma bem clara no começo da frase com eu adoro flores e eu quero plantá-las. O segundo exemplo. Márcia é professora de geografia, Joana de inglês. Nós não precisamos falar que Joana é professora de inglês, porque o assunto já remeteu à profissão professora. Márcia é professora de geografia e Joana é professora de inglês. Não é porque não teve a palavra professora que nós não entendemos que Joana é professora de inglês, certo? Quarto exemplo. Eu gosto de matemática, você de português. O verbo gostar já ficou bem explícito na frase. Eu gosto de matemática, você gosta de português, mas não foi preciso também colocá-lo na frase para ser entendido. O quarto e último exemplo. Vamos brincar juntos. Você joga para mim e eu para você. Aqui o verbo jogar foi subentendido, porque já se colocou na frase anteriormente. Você joga para mim e eu para você. Quer dizer que eu vou jogar para você e você vai jogar o brinquedo de volta para mim. É muito simples de entender, é só lembrar que o zeugma e a elipse são omissões, porém, elipse é uma omissão de um termo que não existiu na frase. E mesmo assim é entendido. Já o zeugma é a omissão de um elemento que já foi expresso anteriormente na oração, ok? Bom, pessoal, eu falei lá no começo, né, que a metáfora era uma comparação, porém uma comparação implícita. Agora nós chegamos na figura de linguagem que se denomina comparação, mas também é chamada de símile. Ela acontece quando é estabelecida entre as palavras, expressões, uma relação comparativa explícita, ou seja, bem clara. Aqui já tem os termos que eu falei que antes não apareciam, os termos como, assim como, tal como, igual ou que nem. Aqui já aparece, porque é uma comparação bem explícita. Por exemplo, essa garotinha é linda como uma princesa. Tá bem claro que você quer comparar a menina, a beleza da menina, com a de uma princesa. É muito claro. O segundo exemplo, a família está reunida que nem na noite de Natal. Na noite de Natal, a família inteira foi reunida. E em outra noite, a família também estava reunida, assim como foi na noite de Natal. Aqui o termo que nem deixa a comparação bem clara. Já a terceira, porque nem todas são bonitinhas, aquela velha parece uma bruxa. O termo parece é o que mais caracteriza a comparação, né? Porque você está comparando a pessoa ou algo com outra coisa, uma coisa que se assemelha, uma coisa que parece. Aqui, naquele exemplo, aquela velha parece uma bruxa. É muito simples a comparação, porque ela é explícita, ela deixa claro que ela está tendo uma relação comparativa com algo, algum objeto, alguma pessoa.
Agora nós vamos para a metonímia. Pessoal, essa também é uma das mais divertidas figuras de linguagem que existem. Por quê? Porque a metonímia, a gente pode dizer que ela é a substituição de uma palavra por outra. Elas guardam uma relação de sentido entre si e por isso podem ser substituídas. Isso acontece muito no exemplo que a gente fala marca pelo produto. Nós falamos Bombril ao invés de palha de aço, não é mesmo? Nós falamos Coca-Cola ao invés de refrigerante de cola. Isso acontece principalmente nos produtos, nas marcas pelos produtos. Mas aqui eu trouxe um exemplo muito legal do que também pode acontecer na metonímia. O garoto chega na bibliotecária e fala: Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E ela, assustadíssima, pergunta: Ressuscitou? Porque ele usa o nome Machado de Assis para caracterizar a obra, o livro de Machado de Assis. Ele não falou, por exemplo, eu li o livro do autor Machado de Assis e quero devolvê-lo. Não, ele usa o nome do autor pelo livro. Isso acontece muito, muito mesmo no nosso dia a dia. Agora, nós vamos para a figura de linguagem chamada antítese. Bom, a antítese, ela consiste na aproximação de palavras que expressam ideias opostas. Porém, isso é muito importante deixar claro, mesmo que sejam ideias opostas, elas não se contradizem em momento nenhum no texto, tá? Nem no texto, nem no enunciado, elas não vão se contradizer, apesar de ter ideias opostas explícitas no texto. Nós podemos encontrar no exemplo na canção de Vitor e Léo, Meu Eu em Você. Porque nem só de textos, de poemas, de conteúdo literário se faz uma aula de português. A gente também pode remeter a músicas, que tem um infinito de figura de linguagens. Música apresenta muito mesmo. Vocês vão ver daqui para frente que eu trouxe bastante exemplos em músicas. Esse que eu trouxe agora é a música Meu Eu em Você, de Vitor e Léo. Para quem conhece, já deve ter imaginado aí a música, mas eu coloquei um trechinho aqui. Sou teu céu e teu inferno, a tua calma. Sou teu tudo, sou teu nada. Eu sou o teu mundo, sou o teu poder. A antítese, ela está expressivamente na segunda frase. Sou teu tudo, sou teu nada. O oposto de tudo é nada, não é? Bem simples, bem claro isso, que o oposto de tudo é o nada. Porém, ele coloca que ele é o tudo e ele é o nada ao mesmo tempo. Ou seja, a antítese acontece ao mesmo tempo. Ele ser o tudo não anula ele ser o nada, entendeu? Eles não se contradizem em momento nenhum. Mas para frente nós iremos ver a próxima figura de linguagem, se não me engano, ela já é o contrário. As ideias são opostas e as ideias se contradizem. Porém, na antítese, não. Pois bem, o contrário de antítese, que acabamos de ver, é o chamado paradoxo. O paradoxo, ela é a figura de linguagem que reúne ideias contraditórias dentro de um mesmo contexto. Ele é definido como a aproximação de palavras contrárias, que podem sim ser associadas em um mesmo pensamento, só que, porém, elas se anulam. Uma coisa que está na frase que contém o paradoxo, ela anula a outra que ela está sendo comparada, que ela está sendo colocada. Nós vamos entender isso nesses exemplos. O primeiro exemplo: essa menina parece que dorme acordada. Alguém consegue dormir acordado, pessoal? Não, ninguém consegue dormir acordado. Essa é uma aproximação de palavras contrárias e que elas podem e foram associadas no mesmo pensamento. O segundo exemplo: é só um pobre rapaz rico que não sabe nada da vida. Um pobre rapaz rico. Aqui nessa frase quer dizer que ele é pobre de conhecimento sobre a vida, porém é rico em dinheiro, rico em bens. O terceiro exemplo:
é de Luís de Camões, num soneto que ele coloca aqui pra gente. Os exemplos nós podemos ser destacados aqui nos versos abaixo. Muito conhecido esse soneto. O amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Alguma dor não dói? Alguém sente uma dor que não doa? É isso que caracteriza o paradoxo, diferente da antítese, que não anula. Já o paradoxo, ele anula totalmente uma colocação pela outra. A dor, ela dói sim, mesmo que esteja colocado aqui que ela não doa. Ok, pessoal? Isso aqui é bem simples da gente entender essa diferenciação para não confundir a antítese do paradoxo. Outra figura de linguagem divertidíssima que nós encontramos, muito rica em textos, em filmes, em livros, em praticamente tudo, é a prosopopeia. A prosopopeia, como vocês já devem ter percebido, é o que atribui a seres irracionais ou a objetos inanimados ações, qualidades e sentimentos que são próprios dos seres humanos. Ou seja, é a humanização dos objetos. No filme A Bela e a Fera, nós vemos isso claramente, a prosopopeia acontecendo em todo o filme, pois todos os elementos da casa onde a Bela vai morar, que é a casa da Fera, todos os elementos ali, eles são vivos, eles falam, eles ouvem, eles cantam, eles conversam, coisas que são ações de pessoas, de seres humanos ali colocados no bule, na xícara, no relógio, na vela. Muito interessante. Trouxe um exemplo de uma chargezinha bem legalzinha. O sol fala. A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. O sol não fala, a lua também não fala, muito menos se apaixona um pelo outro ou chora. E mesmo assim, está aqui bem caracterizado a falinha do sol e o sentimento da lua ao não poder vê-lo à noite. Outro exemplo para entender que não é só coisas de animação, também aparece em textos, é a seguinte frase: pelo caminho nos deparamos com uma nevasca cruel. Essa atribuição de crueldade a um elemento da natureza, nevasca, a nevasca cruel, porque a crueldade ela é assimilada a humanos, certo? Mesmo assim, ela é colocada aqui porque a nevasca estava muito forte, estava muito densa. Outro exemplo já na música. Ora, chora cavaco, ora, chora viola. Aqui eles falam, chora cavaco, chora viola. Nenhum nem outro chora, porque chorar também é de ação humana. Porém, é colocado aqui na música para ser entendido com um tom de melancolia, com um tom de tristeza. Prosopopeia é bem legal e é bem simples também de entender, ok? Essa figura de linguagem agora nós encontramos diariamente, gente, diariamente no nosso dia a dia, em jornal, em anúncios de supermercado, anúncios de qualquer coisa. A gente encontra muito o pleonasmo e às vezes não é identificado porque não se sabe direitinho o que é. O pleonasmo, gente, ele trata-se da repetição de palavras que têm o mesmo significado. Você acabou de falar a palavra, uma palavrinha a mais, a mesma palavra. Isso se torna assim muito repetitivo, gente. Nesses anúncios que eu falei para você, que acontecem muito, por exemplo, peixaria, temos peixe. A palavra peixaria já deixa bem claro o que se vende nesse lugar, não é? E mesmo assim, o proprietário colocou que na peixaria tem-se peixe. Não fica uma redundância muito grande, uma coisa muito repetitiva? E isso não acontece só em anúncios, não, pessoal. Olha aqui um anúncio de jornal. Grávida que sobreviveu a acidente está viva. Sobreviver já deixa implícito que a pessoa
obviamente está viva e mesmo assim foi repetido a condição de sobrevivência dela em no está viva. Mas isso também acontece em poemas. Trouxe aqui para vocês o exemplo de Manuel Bandeira no poema Só para Jaime Vale. Chovia uma chuva de resignação. O poeta, ele usou essas palavras totalmente redundantes para deixar bem claro, para enfatizar a mensagem que ele queria passar, que estava chovendo. E chovendo uma chuva, porque não se chove outra coisa, chove uma chuva. Não tem outro nome para caracterizar a chuva além de chover, não é? Então, o pleonasmo ele é super simples de você lembrar se você lembrar da repetição, da redundância, da não necessidade de se colocar uma palavra e mesmo assim se colocar. Essa figura de linguagem vocês vão achar bastante parecidas com a que acabamos de ver, que foi o pleonasmo. Porém, a anáfora é diferente. Também é considerada uma figura de linguagem de repetição, porém ela ocorre quando uma mesma palavra ou várias são repetidas sucessivamente no começo de orações, períodos ou em versos. Essa repetição que a anáfora dá, ela tem o objetivo de dar ênfase e tornar mais expressiva a mensagem. Isso acontece muito, nos exemplos que nós mais vamos encontrar é em músicas. Até porque a anáfora ela ajuda muito na questão da rima. Então, onde mais for se encontrar, além de poemas, é claro, é na música, porque precisa dessa coisa rimada, dessa sequência rimada. E como exemplo, eu trouxe duas músicas para demonstrar bem essa figura acontecendo. O primeiro exemplo é na música À Primeira Vista, que é cantada por Daniela Mercury. Quando não tinha nada eu quis, quando esperei, quando tive frio tremi, quando chegou carta abri, quando. Aqui nós podemos ver claramente que em cada início de frase ela usa a palavra quando. Essa repetição ela configura a anáfora. Tá bem, pessoal? O segundo exemplo é outra música também, só que dos Titãs, As Flores. Há flores cobrindo o telhado. Há flores em tudo. As flores têm cheiro de morte. Para quem conhece essa música sabe que, porém, as duas músicas não estão em sequência certinha. Porém, só quero caracterizar a anáfora pela repetição no início das orações, no início das frases, a mesma palavra. Já no das flores é há. Há flores, há flores, há flores. Em todo momento ele fala que há flores. Ok, gente? A anáfora ela é diferente do pleonasmo, porque ela ocorre sucessivamente, enquanto o pleonasmo é uma ou duas vezes, só para repetir mesmo aquela ideia. Já essa figura de linguagem, ela pode ser confundida com a prosopopeia. Mas, pessoal, vamos entender aqui a diferença agora para a sinestesia. A sinestesia ela é a figura de linguagem da descrição, principalmente a sensação auditiva e visual. Não é como na prosopopeia, dar vida aos elementos, dar características humanas a elementos que não são humanos. Aqui é somente a sensação auditiva e visual, de você visualizar aquilo, entendeu? O primeiro exemplo, nessa chargezinha aqui bem simples. O cachorrinho está conversando com o elefante e ele fala: "E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela." E o elefante responde: "Nossa, há quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia." Aqui, se a gente for parar para pensar, não se entende muito bem, né? Você só vai pensar, o cachorro não fala, o elefante não fala, então é prosopopeia. Mas não. Aqui foi o que o cachorrinho falou que deixou a sinestesia bem clara. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Um olhar frio. O que é um olhar frio? Nós conseguimos passar a sensação de frio mesmo no nosso olhar? Não, nós não conseguimos passar. O que a gente faz é ter um olhar mais fechado, ter um olhar mais sombrio. Olha eu usando sinestesia para poder explicar a sinestesia. Mas é porque é muito
subjetivo isso. Então, nós usamos olhar frio, um olhar fechado, entendeu? Um olhar que não tá dos melhores. Outros exemplos. Já sentia o cheiro doce da liberdade. A liberdade, ela não tem cheiro. Liberdade é algo que não é caracterizado por um cheiro, muito menos doce. Porém, para ele dizer que é uma coisa agradável, para ele dizer que é uma coisa boa, ele põe. Já sentia o cheiro doce da liberdade. A liberdade já está vindo, ele está sentindo, e com ela ele coloca esse elemento de sentir um cheiro para poder dar uma expressão a mais, porque afinal as figuras de linguagem elas são para dar uma expressão no que você está falando. Outro exemplo, dirigiu-me uma palavra amarga e fria. Da mesma maneira que um cachorrinho falou do olhar frio, quando nós falamos de uma maneira mais rude, a pessoa pode entender como uma palavra amarga, uma palavra assim, talvez bem dura, uma coisa ruim que a gente tenha dito. O outro exemplo, desfilaram pela passarela com roupas floridas em cores quentes. Nós não temos a sensação térmica quente quando nós vemos uma roupa. Ou sim? Não, né, gente? Quando vemos uma roupa laranja, amarela, mas como isso remete a coisas quentes, por exemplo, laranja do sol, não é mesmo? Ele usa aqui a palavra quente para demonstrar que ele sentiu uma coisa, uma vibração diferente ao ver aquelas roupas. Essa é uma figura bem legal da gente entender e da gente principalmente diferenciar da prosopopeia. Essa figura de linguagem que a gente vai ver agora, o nome dela é praticamente autoexplicativo, né? Gradação. O que é gradação? Consiste na figura que utiliza uma sequência de palavras de maneira gradativa, dentro de uma mesma ideia. O gradativo não é aquilo que aumenta gradativamente ou ela diminui uma ideia, alguma coisa que está acontecendo, não é? Ela é muito simples, gente, muito simples. Primeiro exemplo. De repente, o problema se tornou menos alarmante. Ficou menor, um grão, um cisco, um quase nada. Aqui, de um problema que era alarmante, foi ficando menor, menor que isso foi virando um grão, menor que um grão foi virando um cisco e por fim um quase nada, ou seja, o problema praticamente sumiu. E isso foi em efeito gradativo, diminuindo pouquinho a pouquinho. Outro exemplo é a seguinte frase: isso é igual em todo lugar, aqui, ali, na esquina, em outro país, do outro lado do mundo. Aqui já foi uma gradação de distanciamento, não é? Aqui, ali, lá na esquina, que ainda está pertinho, em outro país, que já está bem longe, do outro lado do mundo está mais longe ainda, não é? Esse efeito gradativo. É só você lembrar da palavra. A palavra é autoexplicativa. Outra figura de linguagem muito divertida, por terem exemplos bem divertidos, é a aliteração. Gente, a aliteração é a figura de linguagem dos trava-línguas. Ela é a repetição de sons constantes, iguais ou semelhantes, tá? Ela é essencialmente baseada na sonoridade, por isso que se coloca as palavras bem pertinhos, bem posicionadas por conta da sonoridade. Trouxe uma charge bem interessante da Mafalda que está aí em todas, né? A seguinte: minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã? O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Por quê? Porque essa conversa que se deu com a amiguinha dela é pura aliteração. As palavras com letras iguais, com sonoridades iguais, colocadas próximas na fala. Isso é a aliteração. Outros exemplos que não podiam faltar é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Essas constantes palavras com R é que deixam essa repetição, essa sonoridade mais legal, o que torna um trava-língua, porque falar isso rápido é bem difícil. Outro,
trava-língua. O peito do pé de Pedro é preto. Se você falar isso muito rápido, você embanana tudo e fala preto e fala, né? Fala tudo misturado. Porém, tem outro exemplo que não é para não dizer que não existe só trava-línguas, né, que possuem a literação, tem um provérbio aqui muito sábio. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa também é um exemplo bem claro de aliteração por conta das palavras com F e da sua sonoridade. Próxima figura de linguagem para o nosso conhecimento aqui é o polissíndeto. O polissíndeto, ele se caracteriza pela repetição, mais uma figura de linguagem aí, que tem como característica principal a repetição, só que, porém, ela é a repetição de um conectivo entre palavras. O que são conectivos? Conectivos são e, nem, ou, não é? E são justamente os exemplos que eu trouxe aqui para caracterizar o polissíndeto. Primeiro exemplo: as ondas vão e vêm, e são como o tempo. Isso aqui é uma música do Lulu Santos, Sereia. Depois, se vocês quiserem escutar, gente, também é muito bom para vocês fazerem essa assimilação. Bom, aqui já é o conectivo. Na verdade, acontecem repetições de várias coisas, mas principalmente do conectivo e da palavra vão. Vão e vêm, e vão e são. Palavras que são parecidas também, o vão e o são, elas aparecem bastante no polissíndeto. O segundo exemplo: não canto nem danço, nem escrevo, nem desenho. Ele quer dizer que ele não canta, não escreve e não desenha. Ele poderia ter tirado essa repetição de nem, poderia, só que não seria o polissíndeto, né? Seria outra figura de linguagem. Mas fica aqui bem claro que é o polissíndeto pela repetição do conectivo. Nem danço, nem escrevo, nem desenho. Não faço nenhuma dessas coisas. O terceiro exemplo: ou você dá a festa, ou viaja, ou faz o curso. Também poderia ter sido tirado aí esse ou, mas foi colocado assim pela repetição, para dar essa expressão maior do ou você faz uma coisa, ou outra. Tudo não dá para você fazer. Entendido? Agora vem o contrário do que nós acabamos de ver, o assíndeto. O assíndeto, ele é o contrário do polissíndeto. Enquanto como o polissíndeto ele se caracteriza pela repetição dos conectivos entre palavras, o assíndeto ele é o oposto, ele é a omissão desses conectivos. Nós vamos ver já nesses exemplos. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Frase de Carlos Drummond de Andrade na obra Confidência do Itabirano. Bom, pessoal, aqui já não tem o conectivo e. Tive ouro e, tive gado e, tive fazendas. Não existe esse conectivo. Porém, você entende que ele teve ouro, gado e fazendas, sem precisar colocar esse conectivo. Essa omissão caracteriza o assíndeto. Outra bem mais simples é: escolhi, paguei, levei para casa. Simples, você foi ao shopping, escolheu, pagou, levou para casa. Ao falar essa frase, você está falando um assíndeto, porque você está omitindo conectivos nas suas expressões e orações. Eu disse no começo, a última, porém não menos importante, onomatopeia. A onomatopeia ela também é muito legal, porque ela representa o som. Ela é formada a cada vez que uma palavra escrita reproduz um ruído, um barulho, o barulho de um animal. A onomatopeia, ela é isso. Palavrinha difícil, né? Onomatopeia, ela é isso. Trouxe alguns exemplos. Acontece muito em quadrinhos. Em quadrinhos tem demais aqueles balãozinhos com pou, bum, rr, né? Que você tá com raiva. Ou então o barulho da pessoa comendo, o barulho do choro da pessoa, como tá aí no quadrinho. Isso caracteriza muito. Isso é
a onomatopeia, que está presente principalmente em quadrinhos. Porém, para não dizer que é só em quadrinhos, né, para não ficar só nisso, trouxe uns exemplos que mostram ela em textos, né, em frases. Por exemplo, depois da meia-noite, o galo cantou cocoricó. Fazer o barulho do animal é uma onomatopeia, tá? Cocoricó, miau, au au, todos os sons que reproduzem os animais e nós tentamos fazer e escrevemos é onomatopeia. Outro exemplo, a visita chegou e tocou a campainha. Ding dong. É o barulho da campainha. Então, você está fazendo o barulho da campainha. Terceiro e último exemplo. A fada madrinha agitou sua varinha de condão e plim, a transformação estava feita. Esse plim é o barulhinho que a gente imagina que após ela ter lançado o feitiço, a varinha fez e pronto. Aconteceu o feitiço e tá ali, a transformação tá feita. Então, para lembrar, todo som que foi escrito, reproduzido, ruído, barulho, barulho de animais, tudo que foi escrito num texto é uma onomatopeia. Bom, e é isso, pessoal. A nossa aula de figuras de linguagem acabou por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem claro, que seja de total entendimento, que é uma coisa muito interessante na língua portuguesa, são as figuras de linguagem, e elas estão sempre aí, né, no nosso dia a dia, nos nossos textos, no nosso cotidiano, principalmente na nossa fala, como vocês puderam perceber. Espero que daqui para frente fique bem claro para identificar qual é qual e poder diferenciá-las e poder atribuí-las no seu dia a dia, na sua fala também. E é isso aí, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.